Meu nome é Yasmin Lira e esse é um vídeo para o site Teatro Educação Digital Infantil. E hoje a gente vai falar sobre um tema que circunda todo o site, que está em todo o site, que é o que é gênero? Mas o que é gênero? O que é sexo? Segundo a visão da biologia, existem apenas dois tipos de sexo: sexo masculino e o sexo feminino. Isto é, existem homens com o corpo de homem e existem mulheres com o corpo de mulher. A questão é que ao longo de toda a nossa história e na maioria das sociedades ocidentais, que é onde o Brasil fica, esse corpo de homem e esse corpo de mulher também tem definido jeitos de ser, como se dizendo que existe um jeito específico de ser homem e existe um jeito específico de ser mulher. Será que isso é verdade? Será que existe só um jeito que os homens podem agir e um jeito apenas que as mulheres podem agir? Esse tipo de pensamento tem muitos questionamentos. E ao longo da história existiu um movimento, que se chama o movimento feminista, que começou a questionar isso. Principalmente porque esse jeito de pensar dizia que os homens deveriam ser os fortes, os heróis, aqueles que cuidam das outras pessoas, os inteligentes, os mais poderosos, enquanto diziam que as mulheres deveriam ser donas de casa, deveriam ser sensíveis, deveriam gostar da família, deveriam ficar mais quietinhas, deveriam se sentar de determinada forma e só poderiam usar alguns estilos de roupa. Mas e aí? Será que não existem homens que também não são sensíveis? Será que não existem homens que também não gostam de arte, que também não gostam da família? Seu pai não gosta da família? Ou a sua mãe? Que diferença faz? Será que não existem mulheres corajosas? Será que não existem mulheres que são fortes? Será que não existem mulheres que são líderes? Será que realmente existe só esses dois tipos de ser? Por causa disso, criou-se esse conceito do gênero. O gênero vem então para explicar que, mesmo eu nascendo homem, eu posso ser do jeito que eu quiser. Mesmo eu tendo um corpo específico, não significa que eu não vai me identificar com os jeitos de ser diferentes. Por exemplo, que eu não vá gostar de brincar de boneca. Qual o problema? A grande questão é que você pode ser do jeito que você quiser. A cultura, quer dizer, tudo que os seres humanos têm produzido, também faz com que a gente também nos ensina formas que a gente tem que ser. Por exemplo, a nossa família nos ensina as coisas que a gente deve e que a gente não deve fazer. E muitas vezes a nossa cultura, nossas pessoas que estão junto com a gente, têm ensinado que homens só podem agir de jeito masculino e que as mulheres só podem agir de um jeito feminino. Quando na verdade a gente pode ser o que a gente quiser, porque o nosso gênero, o jeito como a gente é, muda. À medida que a gente cresce, a gente não vai mudando nossos pensamentos, a gente não vai mudando os nossos gostos, a gente não vai mudando o jeito que a gente é. Então, o gênero também é algo mutável, não é algo fixo como o sexo. E hoje até o sexo pode ser mudado, hein? Isso quer dizer que masculino, o jeito de ser que dizem que são de homens, e o feminino, que é o jeito de ser que dizem que são de mulheres, muda de acordo com as famílias, muda de acordo com as sociedades e muda de acordo com cada lugar no nosso planeta. Por exemplo, existe uma pesquisadora que se chama Margaret Mead, que fez uma pesquisa sobre a formação das personalidades, isso é, o jeito de ser de cada uma de diferentes sociedades em diferentes lugares do mundo. E ela observou em algumas sociedades da África que haviam diferenças com o nosso jeito de ser e o jeito como a gente ensina e o jeito como a gente aprende. Em uma dessas sociedades, que se chamava Arapesh, a Margaret descobriu que eles tinham um jeito de ser mais pacífico e que eles tratavam uns
expulsar os outros de um jeito de ser mais manso, mais calmo. Tinha também a tribo Mundugmor, que tinha já um jeito de ensinar e um jeito de aprender de ser que era mais violento, mas que também não tinha separação entre homens e mulheres. Todos eram ensinados a ter mais rivalidades entre uns os outros e a ter, às vezes, respostas mais agressivas uns com os outros, tanto os homens quanto as mulheres. Não tinha diferença entre os gêneros. Ela foi então em uma outra tribo, que se chamava Chambuli. Nessa outra tribo, ela descobriu que havia uma separação entre os gêneros feminino e masculino. Nessa tribo, os homens eram vistos, o gênero masculino era visto como aquele que se preocupava mais com a estética, que se preocupava mais com a beleza, que era responsável por cuidar da decoração dos espaços e dos eventos. Que o gênero masculino e que os homens eram ensinados a ser dóceis, enquanto as mulheres eram ensinadas a ser guerreiras, eram ensinadas a ser líderes, que eram responsáveis pelo cultivo da terra, que eram responsáveis pelas lideranças e que achavam que os homens estavam mais ligados às intrigas e às coisas apenas da beleza. Olha só, vocês homens acham que vocês são apenas assim? E as mulheres acham que vocês são apenas assim? Será que realmente existem só esses dois tipos de ser, o masculino e o feminino? E as pessoas que não se identificam com nenhum desses tipos e que gostam de transitar entre eles, isto é, que gostam de ser um pouco disso, um pouco daquilo? Será que existe apenas esse jeito de ser, feminino e masculino? E outra pergunta, por que isso é tão importante? Por que a nossa sociedade separa tanto esse jeito de ser feminino e esse jeito de ser masculino? Vamos ver isso nos nossos próximos vídeos. Até lá!